Krishna Krishna Hare Hare श्रीमद् भक्तिवेदांत मोहन गोस्वामी महाराज की श्री गुरुदेव की गुरु परंपरा की सबसे बड़े गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज Então, primeiramente ofereço as minhas referências aos pés de loja de Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Lanarada Goswami Maharaj. Após isso, também ofereço minhas reverências a Nitalila Vishnu Vishnupada Sotrachá, Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaja, Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Pura Goswami Maharaj, Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis presentes aqui, todos os devotos do Senhor Mahaprabhu, ávidos por ouvir Harikatha, sobre as mães muito afetuosas e aos pés de cada um. Por favor, aceitem os meus Dandavats Pranamas de acordo com a qualificação de cada um. Então, hoje é um dia muito afortunado. Nós estamos aqui em Dwarka, que é uma das 7 cidades capazes de dar a liberação. Então, nós estamos aqui em Dwarka com uma salva de palmas. Dwarkapuri não é um local ordinário. No Shastra há 7 Muktidam, cidades Muktadaishkapuri, 7 cidades que concedem a liberação. Kashikansha, Deravata, Mathura, Mayapur, todas elas são as cidades que concedem a liberação. Apenas por residir, por ficar aqui apenas por um dia, se você ficar aqui por apenas um dia, muito facilmente você alcançará a liberação, ficará livre da existência material e alcançará a morada do Senhor. Então, Dwarka é um dos 7 locais que concedem a liberação. Também em Dwaraka Yuga é o local dos passatempos de Sri Krishna. É um local tão belo, não é um local comum, não. Em Dwaraka Yuga, o próprio Krishna fez belíssimos passatempos em Dwaraka. Há 3 lilas descritas no Shastra. Um é Vrindavana Lila em Vrindavana, o segundo Mathura Lila e o terceiro Dwaraka Lila. Então, 3 tipos de passatempos de Krishna. Dwarakapuri, o local dos 12 passatempos de Krishna. Esse local é tão belo, onde o Senhor Sri Krishna manifestou, na verdade, Vrindavana Bhava aqui. Não é apenas um local de opulência, não. Aqui também Krishna manifestou Vrindavana Lila aqui, passatempos de Vrindavana. Sanatana Goswami Pada descreve isso no seu livro do Brihad Bhagavatamrita, os seus passatempos de Nava Vrindavana Katha. Então, de acordo com o tempo, às vezes eu explico isso de maneira elaborada ou não. Srila Rupa Goswami Pada, no livro Lalita Madhava,
explicou isso muito bem. Esse passatempo de Dwaraka, de Nava Vrindavana, de como Krishna se lembrou de Vrindavana em Dwaraka. As lembranças de Krishna em Dwaraka, Nava Vrindavana Katha. Krishna manifestou esses passatempos de Vrindavana em Dwaraka. Então, pouco a pouco, eu vou apresentar a vocês esses passatempos. E hoje é o primeiro dia do Srimad Bhagavatam. Qual dia? O primeiro. Então, por 7 dias, nós iremos tentar glorificar o Bhagavad Gita por 7 dias. Então, há 18.000 versos no Bhagavatam. É claro que é impossível descrever cada uma das histórias do Bhagavatam, mas ainda assim, algumas histórias, इसमें पहले भागवत महत्व को श्रवण करना है। क्या श्रवण करना चाहिए? भागवत महत्व, the glories of श्रीमद् भागवत। क्यों हम भागवती कथा श्रवण करेंगे? Então, as glórias do Srimad Bhagavatam. Por que nós estamos aqui para ouvir o Srimad Bhagavatam? Ouça cuidadosamente. Qual é o nome do livro? Srimad Bhagavatam. Bhagavatam. Ba é luz, prakasha, iluminação. Significa que todas as lilas de Krishna são manifestadas. Luz também é manifestação. Então, todas as lilas de Krishna são manifestadas no Bhagavatam, porque Ba é prakasha, iluminação, manifestação. Ga é aquilo que é de mais elevado. Garista, o mais elevado, porque o Bhagavatam é o mais elevado de todos os livros. Bhagavatam é o mais elevado. Esse é chamado Bhagavatam. Outro significado para Ga é se mover. Significa que o Bhagavatam está em todo local. Por exemplo, Krishna foi de Mathura para Vrindavan, então Krishna foi. Outro significado para Ga. Então Ga tem muitos significados. E Va, significa Vas, que é ficar, existir. Porque o Senhor, Ele reside no coração de cada entidade de vida. Bhagavata. Ta é protetor. Se pelo menos por uma vez a gente se abrigar em Bhagavan irá te liberar de todos os sofrimentos, de todos os estresses. Bhagavatam. Por exemplo, Draupadi, com as mãos postas, ela chamou por Govinda. Se, pelo menos por uma vez, você ficar de mãos postas e orar a Krishna, Krishna vai aparecer diante de você.
Govinda Damodara Bhavati. He Krishna, He Yada, He Saketi. Esse tá é de Tran, protetor. E Shri do Srimad Bhagavatam é Shri é Shrava Lakshmi Mai, a suprema deusa da fortuna, Shrimati Radha, com uma salva de palmas. Shrava Lakshmi Mai, a origem de todas as deusas da fortuna. Krishna não está sozinho. Quem que está com ele? Krishna está com a sua potência interna, Shrimati Radhika, Antaranga Shakti, Jata Jata Radha. Onde quer que Radha esteja, Krishna também está. Onde Krishna está, Radharani está sempre com ele. Então, sem Radha, Krishna é Ada, ele é metade, sem Shrimati Radha. Significa que o próprio Krishna está sempre com Shrimati Radha. Então, Radha e Krishna são um só, mas se manifestam em duas formas para fazer os passatempos. Radha e Krishna. Radha e Krishna, Krishna e Radha. Então as glórias de Shrimati Radhika são explicadas nas escrituras. Isso é tão bela. Então, no Srimad Bhagavatam isso é descrito. Então, se você ouvir o Bhagavan Katha, a diva irá diretamente alcançar a Bhagavan. E também há Puranas que são muito belas, onde há um belíssimo Harakatha. Vasudeva manifestou 18 Puranas. E após dividir os Puranas, há Puranas no modo da paixão, bondade e ignorante, Sattvic, Raja e Tamas. Mas o Srimad Bhagavatam é diretamente Bhagavad Swarupa, a forma do Senhor. Se você tiver só um pouquinho por gosto por Bhagavad Katha, só um pouquinho de gosto, você vai perder o desejo para ouvir qualquer outro Harikatha. Não sou eu que estou falando isso, não. Há um verso do próprio Bhagavatam que fala isso. Vaishnavanan Japapriya. O Bhagavatam é tão querido para os Vaishnavas. Muito querido para os Vaishnavas. Qual livro é querido para os Vaishnavas? O Bhagavatam. O chamado Bhagavatam é a essência de todos os Vedantas e todo o Veda. Se você tiver gosto por Bhagavad Katha, você terá gosto pelos Vedas, porque o Srimad Bhagavatam é a essência de todos os Vedas, Vedanta Upanishad. Se você saborear só um pouquinho essa raça do Bhagavatam, você não terá desejo por ouvir nenhum outro Purana Katha, nenhuma outra escritura. Cada passo é tão doce. Krishna é tão doce. É por isso que Vallabhacharya escreveu aquela canção Madhurasa. O seu andar é doce. Uma grande personalidade, Mahaparusha, apareceu neste mundo. Ele estava falando da canção Madhuram. E essa personalidade, essa pessoa inundou o mundo com prema. Quem? Vallabhacharya. Vallabhacharya inundou Gujarata com prema. Ele escreveu essa belíssima canção Madhurastaka. Que humor tão belo e doce. Então,
Na verdade, o Bhagavatam é a encarnação sonora do Senhor. Krishna fez passatempos na Dwarapa Yuga. Quando Krishna retornou para sua morada espiritual, o que aconteceu? Para o benefício de todas as jivas deste mundo, Krishna se manifestou novamente como o Bhagavatam. Bhagavatam é como o sol, tão belo. Tão belo, Krishna se manifesta como o Bhagavatam, porque na Kali Yuga, a Kali Yuga começa. Quando é que a Kali Yuga começa? Assim que Krishna parte para o mundo espiritual. Krishna Sadama Padate, esse verso explica. Krishna partiu, mas ele aparece novamente como o Bhagavatam, que é como o sol para as jivas. Então, o Purana, que é como o sol, é chamado Bhagavatam. O chamado Bhagavatam aparece como o sol na Kali Yuga. Assim como o sol surge, ele remove toda a escuridão. E então, da mesma maneira, é o chamado Bhagavatam. O próprio Bhagavan aparece como o chamado Bhagavatam. E destrói toda a escuridão das jivas. O chamado Bhagavatam é diretamente a forma do Senhor Bhagavat Swarupa. O Bhagavatam tem 12 cantos. Quantos cantos? 12. 12 cantos do chamado Bhagavatam. Então há 12 cantos no chamado Bhagavatam. E cada canto é exatamente um dos membros do corpo do Senhor. O primeiro e o segundo cantos são os 2 pés de lótus do Senhor. Lembre-se disso, são os 2 pés de lótus. O terceiro e o quarto são as 2 canelas do Senhor. O quinto canto é o umbigo. Então, o quinto canto é o umbigo do Senhor. O sexto e o sétimo são os seus 2 braços. O oitavo canto é o peito do Senhor. O 9º canto do Bhagavatam é a garganta do Senhor. E o 10º canto do chamado Bhagavatam é a sua face, que é como um lótus desabrochado maravilhoso, com uma belíssima flor de lótus desabrochada. É o 10º canto do Bhagavatam. O 11º canto é a testa. Então, o 11º canto é a sua testa. E o 12º é o topo de sua cabeça. Então, o 12º canto é o topo de sua cabeça.
Bhagavan Kavalavana, ele tem essa complexão negra. Ele apareceu como um amigo para as entidades vivas, ele aparece. Surita Avatara. Neste mundo material, ele é como um oceano de sofrimentos com muitas ondas, como tubarões, muitos peixes prontos para te devorar. Isto é a Kali Yuga, luxúria, a ira, etc. São como enormes tubarões. Então é impossível atravessar este oceano da existência material. Então o Bhagavata, que é o próprio Senhor que se manifestou, então qual é a comparação? Bhagavan é como uma ponte para nós atravessarmos esse oceano da existência material. Então, que tipo de ponte é essa que foi construída? É o chamado Bhagavata. Este chamado Bhagavata é como uma ponte. Abrigando-se na ponte desse Bhagavata, muito facilmente as jivas são capazes de atravessar o oceano da existência material e chegar à morada do Senhor. Então, repetidas vezes eu presto a minhas reverências ao Srimad Bhagavatam. Tão belas são as glórias do Srimad Bhagavatam. Apenas por ouvir o chamado Bhagavatam, isso já faz com que as dívidas fiquem livres deste mundo material, alcancem a morada do Senhor. O que falar de ouvir? Só de ter o desejo de ouvir o Bhagavad Gita. Eu vou por 7 dias ouvir o Bhagavatam Gita. Só de ter o desejo de fazer isso. Você ainda nem foi ouvir Harikatha, você ainda está em casa. Mas você decidiu. Eu vou por 7 dias ouvir Bhagavad Gita. Eu vou ouvir Bhagavad Gita. A partir deste momento, Bhagavan automaticamente senta-se no seu coração. Então, quando você começa a ouvir Harikatha, então você automaticamente alcança a prêmio. O Bhagavata é tão glorioso. Então a gente presta nossos pranamas a todos os Puranas, Katha, mas o Srimad Bhagavata é tão belo. Quem foi o orador original do Bhagavata? É Swayam Bhagavan Narayana. Narayana Bhagavan Krishna é o orador original do Bhagavata. O próprio Krishna disse esse Katha ao Senhor Brahma. Então esse é o Guru Parampara. O Krishna Hoite Chaturmukhi. Krishna. O próprio Krishna disse brevemente este Bhagavad Gita ao Senhor Brahma em 4 versos, Chatusloka do Bhagavata. Brahma falou o mesmo Gita ao Narada, só que em mais detalhes. E Narada falou para Vyasa. E Vyasadeva falou este Gita para o seu filho muito qualificado, Shukadeva Goswami Pada. Então Shukadeva Goswami Pada disse esse Gita para quem? Fala alto. Parikshit Maharaj aqui, Jai. Falou para Parikshit Maharaj. Então nós vamos ouvir o Bhagavad Gita, chamado Bhagavad Gita, que é a conversa entre Shuka e Parikshit. Shuka Parikshit Samvada. O próprio Shukadeva Goswami Pada.
falou este kata para Parikshit Maharaja. Kata tão belo. क्यों सुखदेव गोस्वामी पाद वक्ता बने? Por que Shukadeva Goswami Pada se tornou o orador? Há um segredo por trás disso. जिस समय सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज No momento, quando Shukadeva Goswami Pada foi até a Assembleia de Parikshit Maharaj para falar Bhagavad Gita, naquele momento, na Assembleia, na verdade, a Assembleia estava cheia de rishis e munis, cheios de conhecimentos dos Vedas, que sabiam de tudo. Tinham os sentidos sob seu controle, eram grandes deuses que conheciam passado, presente e futuro. Vyasadeva, mesmo o pai de Vyasadeva, o pai de Shukadeva Goswami e o pai de Vyasadeva, Parasha e muitos outros grandes rishis estavam lá. Mas por que a Shukadeva Goswami Pada foi dado o local mais elevado na Assembleia? Porque os nossos acharyas explicam. Eu vou falar de acordo com o tempo. Então nós estamos sentados aqui para ouvir o Bhagavatam Kata. Shukadeva Goswami Pada também falou este Bhagavad Kata. Veja. Parikshit Maharaj ouviu este Bhagavad Gita e ele foi diretamente para a morada do Senhor. Por 7 dias. Ele ouviu o Kata por 7 dias, não precisou fazer nada mais. E foi diretamente para a morada do Senhor. Mesmo o Senhor Brahma viu como Parikshit Maharaj foi libertado e foi para a morada do Senhor. E vendo isso, o Senhor Brahma ficou muito surpreso, muito atônito, porque ele falou: muitas pessoas fazem muitas austeridades, como ficar muito tempo numa perna só, com a mão para cima, ou no círculo de pego, fazendo muitas austeridades. Tem gente que deita numa cama de espinhos. Tem gente que fica sem beber água, sem comer. Tapasya significa castigar o seu próprio corpo. Mas o que Parikshit Maharaj fez? Ele apenas ouviu Harikata por 7 dias. E após ouvir este Bhagavad Gita por 7 dias, ele foi para a morada do Senhor e ainda alcançou o Gopi Bhava. Após ouvir Harikata por 7 dias, ele foi para a morada do Senhor e alcançou o Gopi Bhava. Isso é explicado. Ele alcançou o Gopi Bhava. Para alcançar este Gopi Bhava, os rishis de Dandyakaranya fizeram austeridades por 10.000 anos e após isso ele alcançou o Gopi Bhava. Às vezes Parikshit Maharaj apenas ouviu o Harikata por 7 dias e alcançou o Gopi Bhava. Foi para a morada do Senhor, Loka Vrindavanadam. Ele alcançou a posição de uma serva de Shrimati Radhika. Então ele alcançou qual posição? Uma Kinkara. Kinkara significa uma serva de Shrimati Radhika. Mais elevado que Vaikuntha é Ayodhya. Mais elevado que Ayodhya é Dwarka. E mais elevado que Dwarka é Mathura. Mais elevado que Mathura é Vrindavana. Mais elevado que Vrindavana é Então, Vrindavana é o que é de mais elevado no mundo espiritual, como centro da flor de lótus, onde há os passatempos
apenas os fotossemplos de Krishna com seus queridos, como Srimati Radhika, acontecem lá. É um local divino e transcendental. Então, sob as árvores Kalpa Vriksha, árvores dos desejos, Krishna toca sua flauta. E há uma belíssima Ratana Sinhasana, o trono divino de joias, onde Radha e Krishna se sentam e são servidos pelas Sakis. Que belo e transcendental. Parikshit Maharaj alcançou isso. Ele alcançou Gopi Bhava e estava servindo lá. Brahma teve o Darshana diretamente disso e Brahma pensou, uau! Como o Srimad Bhagavata é então, o Srimad Bhagavata, ele foi com uma balança e de um lado ele colocou, sabe aquelas balanças antigas assim que tem dois pratos um de um lado, outro do outro? De um lado ele colocou o Srimad Bhagavata e do outro lado ele colocou quantos Puranas? Ele com os outros 17 Puranas. E então ele viu que o Bhagavata continuava muito pesado, ele estava muito pesado. Porque aquilo que é pesado na balança abaixa e aquilo que é leve vai para cima. Por exemplo, aqueles que ouvem Harikatha são pesados, por isso eles sentam no chão. Eu sou muito leve. Por isso que eu estou aqui sentado nessa plataforma. Então aqueles que sentam no chão são como grandes, tipo proprietários de terra em Hindu, grandes personalidades. E aqueles que sentam na plataforma são como Chokidar. Chokidar em Hindi significa tipo segurança, aquele que toma conta da propriedade. Ele fica num local mais elevado para poder ter a visão. Então tem uma salva de palmas. E Gurudeva também está fazendo uma brincadeira com enfim, de qualquer modo, quem é o mais elevado? Então, quem é mais elevado? O proprietário de terra que está no chão? Ou o segurança, o vigia da terra que fica ali na torrezinha na mais elevada? É o proprietário de terra. Então, todos vocês são mais elevados. Parikshit Maharaj estava ouvindo a Harikatha, ele estava sentado aonde? No chão, vocês veem a foto. Então, o ouvinte era Parikshit Maharaj que estava sentado no chão e Shukadeva Goswami estava sentado numa plataforma. Então, não era porque uma pessoa está sentada mais cima que ele vai ter que ser mais elevado do que tem se assentado embaixo. Não, você pode sentar onde for mais confortável para você. Então, se você tiver que sentar na cadeira porque você tem dor nas costas ou dor na junta ou no joelho, tudo bem. Você pode sentar na cadeira, não tem problema. Vocês são
Vocês são os meus respeitáveis convidados, mesmo aqueles que estão sentados na cadeira. Meus dandavats pranamas para vocês. E aqueles que estão sentados no chão, eu também presto meus dandavats pranamas a você. O que eu estou querendo dizer é que... Então, o que eu estou querendo dizer é que onde quer que você esteja sentado, vocês são honráveis por estar ouvindo Harikatha. Então, aqueles que fazem bhajana são mais elevados. Se você ouve Harikatha apropriadamente, se fala Harikatha apropriadamente, você é o mais elevado. A consideração para Krishna Bhajana é, por exemplo, casta, jata, isso não importa. O que importa é quanto de Harikatha você ouve e quanto de bhajana você faz. Então, para ouvir Harikatha, Parikshit Maharaja alcançou o Bhagavan. E Shukadeva Goswami alcançou o Bhagavan por falar Harikatha. Como Prahlada Maharaja alcançou o Bhagavan? Por se lembrar. Então, Lakshmi Devi alcançou o Bhagavan por massagear os pés do Senhor. A crua por fazer oração. Dasya é Hanuman. O exemplo de Dasya, de serviço, é Hanuman. O exemplo de alcançar Bhagavan pela amizade é Arjuna. Atman Nivedana, a rendição completa, é Bali Maharaja. Ele se rendeu completamente a Vamanadeva. Então, isso é Nava Vida Bhakti, os 9 membros da devoção, do serviço devocional. Então, Bhagavad Gita é tão doce. Você deve ouvir com fé. Há muitas glórias do Bhagavad Gita descritas nos Puranas, muitas. Há tantas glórias nos Bhagavatam descritas nos Puranas. Porque todos os Puranas são, na verdade, eles descrevem as glórias do Srimad Bhagavatam. Ninguém vai ficar falando de suas próprias glórias. Ah, eu sou melhor, sou rico. Ninguém vai ficar falando isso. É por isso que os outros Puranas descrevem as glórias do Srimad Bhagavatam. Então ouça Harikatha agora. Se você ouvir as glórias do Bhagavatam, você vai ter mais fé no Bhagavatam. Então ele está dizendo que o próprio Bhagavatam não vai falar suas próprias glórias, mas os outros Puranas, eles falam as glórias do Bhagavatam, assim como aquele que é rico não vai ficar dizendo que ele é rico. Que nem uma pessoa que tem um alto posto, um oficial de alta classe. Ele está ali, mas você não sabe. Mas se alguém te fala as glórias daquela pessoa, aí você vai ter mais estima, mais honra por aquela pessoa. Por exemplo, você não sabe que aquela pessoa ali é um ministro, um primeiro-ministro. Mas se alguém te conta as glórias daquela pessoa, então a sua fé naquela pessoa fica ainda maior. Então, da mesma maneira, nos outros Puranas, os outros Puranas escrevem as glórias de se ouvir Bhagavad Gita. Há muitos e muitos kathas, eu vou te contar alguns. Então, antigamente, na Índia, Bharatavarsha, então Bharatavarsha era a terra da Tapabhumi, a terra da austeridade, a terra dos rishis. Mãe Índia, aqui já Então o Srimad Bhagavatam descreve tantas glórias da Índia. Não sou eu que estou falando, não. É o Bhagavatam que está descrevendo as glórias da Índia. Não é fácil ter nascimento na Índia, não.
após muitos nascimentos, você conseguiu ter nascimento na Índia, uma salva de palmas. É o local onde Krishna fez os seus passatempos. O Senhor apareceu aonde? Em Ayodhya. भगवान कृष्णचंद्र कहाँ प्रकट हुए? E Krishna वृंदावन में, गोकुल में। em Vrindavana, em Gokula. गोकुल में जन्म लिया और मथुरा Ele में nasceu em Gokula. प्रकट हुआ। Ele apareceu em Mathura, mas ele nasceu em Gokula. भारतवर्ष कितना सुंदर है। Então, Bharatavasa é o local dos passatempos do Senhor. ये भारत Bhaktivinoda Thakur escreveu: भारत सामान्य Bharatabhumi é o local mais elevado. Bharata. Ba é para caixa. वृत्ति Todos os passatempos do Senhor se manifestaram aqui. Bharata. कितने सुंदर अनेक कथा है भारत भूमि की महिमा की। Rati é amor. Muito, muito, muito amor. जोर से बोलो। Então, pessoas no mundo inteiro vêm aqui para a Índia, querem vir para a Índia. Eles gastam bilhões de rupias para vir aqui para a Índia. Veja. Quantas pessoas estão aqui de muitos países? Tem gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia também, हॉलैंड से आए, da Holanda, da França, लिथुआनिया से आए, da Alemanha, Lituânia. 100 देश के लोग यहाँ पर विराजमान हैं। Pelo menos 100 diferentes. कितने देशों की Tem gente aqui कंट्री de 100 diferentes países estão aqui. दे अराइव। Eles vieram até aqui. किस लिए आए? हमारे भारत भूमि की E por que eles vieram? माधुर्य के दर्शन करने। कृष्ण के लीला Para ver a doçura da Índia. इसके धूलि के प्रणाम करते हैं सब। Para ver os locais de passatempos de Krishna e para pegar a poeira desse local. भक्ति विधान Prestar pranamas. Litalila Pravistam Vishnupada Sotrachashi chamado Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele pregou nos países ocidentais e pela primeira vez, quando ele voltou para a Índia e foi para o aeroporto, chegou no aeroporto de Delhi, quando ele saiu no local do desembarque, havia alguns devotos ocidentais com eles. E eles eram muito belos, todos usando roupa safrão. Então, quando eles saíram do avião, eles caíram no chão, dando pranama, se jogaram no chão. E os jornalistas tiraram foto de tudo. E entrevistaram eles, perguntando: vocês vieram de países muito ricos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Por que vocês estão fazendo pranama para Bharatavasa, para a Índia? E eles deram uma belíssima resposta. E eles falaram: nós ouvimos da voz da boca de lótus do nosso Guru que a Índia, que mesmo a poeira da Índia é transcendental. É o que é transcendental? Chinmaya. Então, a poeira da Índia é transcendental. Então, todos os devotos transcendentais fizeram um Shatanga Panama, Dandavat Panamas no aeroporto, porque eles compreenderam que eles ouviram Katha de Gurudeva. Então, a Índia não é um local comum. Quantos rishis e munis se manifestaram aqui? Todos os avatares de Bhagavan também. Todos os avatares de Krishna apareceram na Índia, Bharatbhumi. Um local tão lindo e divino, Índia. Vocês nasceram na Índia, certo? Mas vocês não sabem as glórias da Índia. Vocês não podem compreender a glória do próprio país de vocês. Isso é muito triste. Muito triste. E por quê?
Porque nós somos indianos. Mas nós não sabemos as glórias do nosso próprio país. Então isso é muito triste. Mas essas pessoas aqui vieram de muito longe e dão seus pranamas à poeira das Índias. Veja como esses ocidentais todos têm tila que não acontece. Sim ou não? Eles estão usando tila ou não? Você pode ver. Ele veio da Rússia. Mas veja que belíssima tila que ele tem na testa. Tanto os homens quanto as mulheres todos estão usando tila, que eles têm também sica da cabeça. Então tem tulasi mala, kanti mala, uma salva de palmas. E eles também aceitaram a iniciação Guru Mantra, eles cantam mantras. E eles seguem todas as regras e regulações das escrituras. Vocês podem conversar com eles e ver por si mesmo. Eles têm em casa belíssimas deidades. Eles oferecem boca deidade 3 vezes por dia. E aceitam uma repassada. Há devotos da China também aqui. Agora menos estão vindo. Então milhares de pessoas de muitos e muitos países. A Índia é tão local, é o local dos passatempos doces do Senhor. Se você tocar a poeira deste local, todos os seus pecados são destruídos. Mesmo um grande pecador, se ele ouvir Bhagavad Gita, ele vai obter a liberação. Sutta Goswami falou esse kata para Shaunaka Rishi. Os Rishi encabeçados por Shaunaka. Há muitos anos atrás, Tungabhadra, próximo a esse rio, havia um brahmana muito rico. E qual era o nome dele? Atmadeva Brahmana. E ele era muito, muito rico. Ele tinha vindo de uma família muito, muito aristocrática, cheio de dinheiro. Então esse Atmadeva Brahmana, todos os dias, fazia suas atividades brahmínicas, Durjanjavana, as 6 atividades dos brahmanas. Mas ele era assim muito pão duro, muito avarento. Ele era muito pão duro. Então, apesar de ter muito dinheiro, isso é muito, muito rico, ele costumava viver de mendigar. Tinha uma vida muito simples e vivia de mendigar. Então, para manter a sua vida, ele mendigava de casa em casa. Então ele nem comia nada e nem alimentava ninguém com nada. Então tem gente que não come bem e não alimenta bem os outros. Mas outros tipos de gente é diferente. Elas dão doação para todo mundo. Comem bem e alimentam bem, como esse médico que veio aqui dos Estados Unidos. Ele sempre alimenta a tantos. Ele dá tanta doação a tanto. Prabhuji também, que veio da Austrália, para Kashi Prabhu. Você pode ver. Gurudeva costumava ficar na casa dele. Ele costumava alimentar a todos, cuidar de todos.
E há também vários outros devotos. और उनकी भी महिमा बनी हुई है। ये तो दो एक के मैंने नाम लिया। Se eu for ficar falando o nome de cada um, meu Bhagavad Gita vai ficar só de glorificar os devotos. Então eu vou falar só o nome de 2. E tem também o Premananda Prabhu da Rússia. Ele está fazendo um grande templo lá na Rússia. E ele tem uma deidade enorme de Gauranitai lá. Então ele usa todo o seu dinheiro para o serviço Thakuraji. Ele mora nos países ocidentais, certo? Então, ele mora nos países ocidentais, construiu um grande templo e usa todo o seu dinheiro para o serviço a Thakuraji. O nosso país também, da Kanta e Didi, também usa todo o seu dinheiro em Budi. Está fazendo um grande templo em Budi. Aplaudam muito. Aplaudam muito. जिसके नाम नहीं लिया उसको तुम मत प्रकाश करो। Há mais exemplos, mas estou falando apenas alguns poucos nomes. Se eu não falar o seu nome, não fique chateado. करके देखो कैसे उदार व्यक्ति सब है। और हमारे भारतवर्ष में है ही एक लाख। Então, eles estão nos países ocidentais, mas são tão generosos. E há pessoas também que ficam na Índia, claro, e que também são generosos. Então, eles não são pão duros. Mas esse Atmaneva Brahmana, ele é muito, muito pão duro da história. Ele nem comia bem e nem alimentava ninguém. Em inglês, há um provérbio que fala: você tem que viver e deixar os outros viverem. Significa, coma e alimente os outros. Isso é bom ou não? Sim. Tudo bem, coma menos, mas dê mais aos outros para que os outros comam. Então, se você tiver dinheiro para 4 chapates, coma um e os outros 3 você divida. Mas esse Atmadeva Brahmana era muito, muito pão duro. Então ele nem comia bem e nem alimentava os outros, porque ele era muito, muito pão duro. Ele só guardava dinheiro, mas não usava. E ele já tinha ficado velho. Já estava na idade avançada. E aí ele pensou: tenho tanto dinheiro, mas eu não tenho nenhum filho. Então, após eu morrer, qual será o uso do meu dinheiro? Ele estava pensando. Então tá bom, eu devo dar alguma coisa em doação. Mas a esposa dele, o nome da esposa dele era Dunduli. Qual é o nome dela? Dunduli. O que significa Dunduli? É que encrenqueira. Uma pessoa que só cria encrenca e confusão. Desentendimento, briga. A mente da esposa dele era diferente da dele. Ela sempre criava problema e confusão. Então o Atmadeva Brahmana estava pensando: depois que eu morrer, o meu dinheiro será mal utilizado. O governo vai se apossar, os ladrões vão pegar. Então ele estava muito triste. As escrituras descrevem quando que você obtém filhos. Se você tiver méritos piedosos de vidas passadas. Punya Putra Bhagavardya. Ouça cuidadosamente. Se você tiver méritos piedosos de vidas passadas, você vai ter bons filhos. Se você tiver bons méritos, você vai ter no seu destino uma bela esposa. Taperages. E se você tiver feito muitas austeridades, você pode ter a posição de um
receber a posição de um rei. As escrituras descrevem isso. Então, para você ser rei, você tem que ter austeridade de muitas e muitas vidas para conseguir ser um rei. Você acha que é fácil ser rei, né? Não, os Shastras escrevem. Bhagavan criou a todos. E por que um filho é pobre e o outro é rico? Bhagavan criou a todos, mas por que um filho dele é pobre e o outro é rico? Tem gente que tem muito dinheiro e tem outra pessoa que não tem nada. E por quê? Porque uma pessoa não fez coisas boas na vida passada. Nós devemos entender isso cuidadosamente. Então, o que nós devemos fazer nesta vida? Nós devemos dar comida para as pessoas pobres. Tem gente que dá comida para as formigas. Pega um pouquinho de açúcar e fica alimentando as formigas, dando comida para cada uma das formiguinhas. Tá bom, você pode fazer isso, mas você deve alimentar as pessoas, como por exemplo as pessoas pobres, dar doação, caridade. As escrituras descrevem isso. Você deve dar doação e caridade. Você deve ou não? Então, o Atmadeva Brahmana estava pensando: até esse ponto, ele não tinha dado doações, mas ele pensou: e pelo desejo do Senhor, um santo apareceu ali. E aí, o Sannyasi Thakura, e ao ver o santo, o Brahmana Deva agarrou os pés do santo e começou a chorar. E aí, Brahmana Deva falou: o que aconteceu? Ele falou: olha, eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho filhos. Então o Brahmana falou ao sadhu: por favor, me fala, o que eu posso fazer para ter filhos? Me fala algo que eu posso fazer para ter filhos. E o santo falou: você deve fazer bhajana, Bhagavan, mas se a pessoa tem a mente absorta completamente nos objetos dos sentidos, ainda que você fale milhares de vezes, a pessoa não vai entender. Então ele estava chorando, se agarrando aos pés do santo e falava: por favor, me dê misericórdia, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Então o sadhu disse: por 7 vidas, você não será capaz de ter nenhum filho. Por 7 vidas, você não vai poder ter nenhum filho. O que fala dessa vida é: por 7 vidas você vai ficar sem ter filho. Porque você não tem punya karma para ter filho pelas próximas 7 vidas. Quantas vidas? 7 vidas. Por 7 vidas você não vai conseguir ter filho nenhum. E aí ele começou a chorar ainda mais. E falou: ei, Maharaja. E ele se agarrou aos pés do sadhu e falou: você é um sadhu, você pode fazer alguma coisa. Então, vendo o choro dele, ele falou: tá bom, faça algo. Então, ele deu uma fruta para o Atmadeva Brahmana. Então, a gente deve oferecer frutas para o Bhagavatam. Então, a regra do Shastra, a gente deve oferecer
frutas no topo do Bhagavatam. Essas são as regras do Bhagavatam. Você oferece frutas e aí vai obter os frutos de obter Bhagavatam Katha. Porque se você oferecer frutas, você vai obter os frutos do Bhagavatam, você entende? Todos ofereçam uma fruta. Uma laranja, banana, maçã, qualquer coisa. Você deve oferecer. Você veio ouvir Harikatha. Então nunca venha de mãos vazias, nunca. Você deve oferecer algo, trazer algo para Krishna aqui. Uma flor, qualquer coisa trazida com devoção. Na Gita, Krishna diz, qualquer coisa que você trouxer, se você der um pouquinho para Bhagavan, Bhagavan vai te dar tanto. Patra, por exemplo, a Dvaitacharya se ofereceu uma folha de Tulasi ao Senhor. E Bhagavan Shri Krishna apareceu com Bhagavatam, foi ou não foi? Pushpa. Quem ofereceu Pushpa? Flores, fale alto. Gajendra. As escrituras escrevem Gajendra Moksha Lila. Gajendra estava prestes a morrer. Ele estava afundando na água, mas pelo desejo do Senhor apareceu uma flor de lótus ali e ele ofereceu isso, ofereceu ao Senhor, pegou a flor e Bhagavan apareceu sentado em Garuda e aceitou aquela flor. E Gajendra foi liberado. Então, primeiro, Bhagavan matou o crocodilo e após isso ele libertou Gadranda. Há um segredo por trás disso. Bhagavan deu liberação para quem? Primeiro para o crocodilo. Primeiro, Bhagavan libertou o crocodilo. E por quê? Porque o crocodilo estava segurando os pés de Gajendra. Se alguém segura os pés dos Vaishnavas, Bhagavan pensa, os Vaishnavas já são meus, então vou ter que libertar essa pessoa que está se segurando os pés dos Vaishnavas. Então eu posso te contar a história de Gajendra Moksha Lila. Esse passatempo é tão belo. Então alguém também pode te oferecer um pouco de água e de óleo. Então não estou falando que você tem que comprar, não. Você pode oferecer, por exemplo, folha de tulasi, água do Ganges. Então, voltando ao Harikatha, aquele sannyasi, Maharaj Santa, ele pegou uma fruta. Então, se você receber o fruto de um santo, você vai ter um resultado muito positivo. Mas se você receber uma fruta de quem não é um santo, vai ter o resultado oposto. Então, nós devemos aceitar a fruta das mãos de um santo. Se você aceitar isso com fé, qualquer desejo que você tiver será satisfeito. Se você tiver um desejo puro, por exemplo, tem gente que quer ficar grávido, quer ter filho, você terá um bom fruto disso. Tudo depende da sua fé. Então, de qualquer maneira, o sannyasi, o sadhu, ele cantou o mantra, deu a fruta ao Atmadeva Brahmana e falou de isso à sua esposa. Então, por 7 vidas, você não era para você ter filhos, mas pelo fruto da tapasya do sadhu, ele conseguiu pegar esse fruto que você só teria um filho depois de 7 vidas, ele está te dando isso agora. Então, ele pegou aquela fruta que o Atmadeva deu e deu para sua esposa Dunduli. E Dunduli, externamente, ela era muito bonita, atrativa, mas ela era uma briguenta, estava sempre arrumando confusão. E ele deu a fruta para ela.
E ele falou para ela, se você comer essa fruta, você vai ficar grávida. E aí ela começou a pensar na mente dela, ninguém fica grávido por comer uma fruta. Todo dia todo mundo come tanta fruta, macaco come fruta e não fica grávida. O meu marido enlouqueceu aí com a conversa de qualquer babadinho maluco aí. Ninguém engravida só por comer uma fruta. Todo dia todo mundo come tantas frutas e ninguém fica grávida. Então, mas depois ela ficou pensando. Ela teve dois pensamentos. Não, mas vai que esse santo é realmente fidedigno. E se eu comer essa fruta e eu ficar grávida de verdade, hein? E ela falou, não, eu não vou poder comer tão bem quanto eu costumo comer, não vou conseguir dormir direito se eu ficar grávida. Se vier um ladrão aqui na minha casa, eu não vou conseguir correr direito. Então Donduli começou a pensar tudo isso. E aí ela decidiu em sua mente. Perdão, ela ficou pensando. E se na hora do parto o bebê não virar e eu acabar morrendo, ou o bebê morrer, eu posso morrer também, o bebê também pode morrer, pode dar errado na hora do parto. E aí bem nessa hora, uma parente dela chegou na casa dela e conversou com ela. E aí ela contou para a parente dela, eu não quero comer essa fruta, não sei o que fazer. E aí a parente falou, olha só, na verdade eu tô grávida. Eu tô grávida. Então me dá um pouco de dinheiro. Quando eu der à luz é meu dinheiro, no meio da noite, eu dou essa criança para você. E você fica apenas fingindo que está grávida. Quando as pessoas perguntarem, você fala que está grávida, mas apenas fazendo uma encenação, certo? E essa fruta aqui você dá para a vaca comer. Então Donduli deu a fruta para a vaca, mas essa fruta tinha sido dada por um santo que tinha cantado um mantra nessa fruta. Então a vaca comeu. Então, quando a parente dela deu a luz ao bebê, no meio da noite, a criança foi levada até ela. E, como ela tinha dado aquela fruta para a vaca também deu a luz a um filhote. Mas como era o bebê da vaca, era um bebê com a forma humana. Só que ele tinha a orelha de vaca. E o nome desse bebê foi Gokarna. Então diga, Radhi, eu entendi. Gokarna. Ele foi chamado Gokarna porque a orelha daquela criança era como a de vaca. E o nome do filho de Donduli, Dundukari. Que tal como tal mãe, tal filho. Dundukari, filho de Donduli e Dundukari. Então as duas crianças começaram a crescer juntas, mas elas tinham naturezas completamente diferentes. Gokarna, aquele que era o filho da vaca, era tão religioso e ele aprendeu todas as escrituras, Vedas, Puranas, Upanishads. Ele tinha uma natureza de Brahmana. Sempre falava a verdade, era sempre puro. Ele tinha todas as qualidades de um Brahmana, Gokarna. Ele fazia sempre o que tudo que ele podia para o bem-estar das pessoas. Mas, por outro lado, Dundukari era tão invejoso, tão malvado. Mesmo quando ele era criança, ele roubava dos amiguinhos,
batia nas crianças. Desde criança novinho começou a beber álcool, a mentir. Ele era um estúpido. E ficava sempre envolvido com mulheres, pra lá e pra cá. E ficava batendo no pai dele pedindo dinheiro. Me dê dinheiro, me dê dinheiro. Todo dia ele pedia dinheiro pro pai. E se o pai não dava dinheiro, ele batia no próprio pai. Então esse Atmadeva Brahmana falou: oh, meu filho Gokarna, o que eu devo fazer? E Gokarna deu belíssimas instruções ao seu pai. Ele disse: oh, meu pai, veja, ó meu pai, abandone a ilusão deste mundo material. Ó meu pai, não há essência nesta vida material, não há essência na vida familiar. Certamente há apenas sofrimento e ilusão. Não tem nada nessa vida familiar. Abandone tudo, ó meu pai. Vá para a floresta e faça Bhagavad Bhajana, ó meu pai. Você tem que ter essa autorrealização na sua vida. E o Atmadeva Brahmana ficou pensando na mente dele: ah, isso é verdade, isso é verdade. Então o que o Atmadeva Brahmana fez? Abandonou tudo, foi para a floresta e começou a fazer bhajana. E então Tundukari disse à sua mãe: tá bom, papai abandonou o corpo, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do meu pai? Então ele começou a surrar a mãe dele muito, bater muito na mãe. E aí ela também chegou à mesma conclusão: oh meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Então Dundu ele se matou a si mesma. E então Gokarna pensou: essa vida familiar aqui é um inferno. Meu pai foi embora, a minha mãe abandonou seu próprio corpo, e esse meu irmão aqui é uma pessoa horrível. Então Gokarna abandonou tudo. É uma pessoa perversa, né? Ele pensou do irmão dele, então ele abandonou tudo e começou a fazer Tirtha Yatra, peregrinação nos locais de peregrinação. E nisso, Dundukari manteve 5 prostitutas em sua casa. E ele ficava lá bebendo, roubando, fazendo tudo quanto era coisa, acabando com a riqueza de seu pai. Bebendo, roubando, todos os tipos de pecados horrorosos ele fazia. Aí certo dia, Dundukari roubou dinheiro do tesouro real e mostrou para as prostitutas: veja isso aqui, que especial que eu consegui hoje, esse dinheiro, joias e tudo. E as prostitutas pensaram: o rei vai vir, vai prender a todos nós, porque os guardas do rei vão achar a gente. Mas elas pensaram: mas onde não tem bambu, ninguém toca flauta. Então elas amarraram Dundukari pelas pernas e mãos, e ele estava completamente bêbado, quase desmaiado, quase sem consciência. Cadê o Chaitanya? Chama ele. Chaitanya. Pede pro Chaitanya vir aqui, que minha internet está caindo toda hora. Então
Então essas prostitutas bateram muito nele, mas ele não morria. Então elas pegaram uma tocha de fogo e botaram dentro da boca dele. Então pegaram o corpo morto deles quando ele morreu e jogaram dentro de um poço que tinha ali na casa. E pegaram uma grande pedra e cobriram esse poço. Então, as 5 prostitutas pegaram todas as coisas valiosas que ele tinha roubado e foram embora. Ninguém na vila, ninguém ficou sabendo de nada, nem como ele morreu. E quem morre de uma maneira trágica como essa, nasce como fantasma, com um corpo terrível de fantasma. As escrituras descrevem, se você fizer coisas terríveis, você tem que morrer como um fantasma. As escrituras descrevem muitos tipos de pecados, muitas divisões de pecados. Nundukir era muito perverso, e assim ele nasceu como um fantasma, um tipo de fantasma. Então, ali na vila, às vezes, ele ficava assustando o pessoal da vila, ficava aparecendo assim como um grande fogo no meio da noite, fazendo barulho, ha, 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 ha. Às vezes jogava pedra na casa das pessoas. Então o que aconteceu? Todos da vila deixaram aquela vila. E a vila ficou praticamente deserta. Com apenas 1 ou 2 pessoas continuaram, todos do vilarejo foram embora. Porque todos os do vilarejo estavam sendo assustados pelo fantasma. E Gokarna, seu irmão, estava fazendo peregrinação pelos locais santos de peregrinação. Então ele falou, tem muito tempo que eu não volto à minha casa, deixa eu ir para casa ver o que está acontecendo. Então ele voltou para casa, ele foi à sua antiga casa, e aí ele foi dormir na cama e a cama dele começou a tremer no meio da noite. E às vezes ele ouvia um som assustador no meio da noite. E aí Gokarna perguntou, quem é você? Apareça aqui na minha frente. Os santos que fazem Bhajana, os santos, quando se aproximam os fantasmas, quando se aproximam dos santos, é para pedir liberação. E então, o próprio santo explica para o fantasma como que eles podem ser liberados. Então, Gokarna perguntou, quem é você? E aí o fantasma disse, Gokarna, o meu irmão, eu sou seu irmão do Nukari. Eu morri de uma maneira muito trágica. E é por isso que eu nasci assim como um fantasma. Por favor, me liberte, meu irmão. Gokarna disse, ok, eu vou te libertar. Então Gokarna, ele pegou a água dos 9 locais de peregrinação, de todos os rios puros, locais de peregrinação. De todos esses locais, em todos esses locais, Gokarna fez Pindadama, ofereceu oblações para o seu irmão, mas ainda assim isso não deu nenhum fruto. Porque se você fizer pinta nesses tirtas, esses locais de peregrinação, as pessoas serão liberadas, mas isso é para quem fez pecados normais, porque para quem fez pecados tremendos, isso não será suficiente. Tem gente que fica discutindo sobre isso. Eu não fiz Pindadam do nome do meu pai, por isso que ele não foi liberado. Não, mas as escrituras dizem, não, quando
a pessoa fez pecados muito, muito severos, a só fazer a oferenda de pinda não será suficiente. Então, Gokarna ficou pensando, como meu irmão será liberado? Então, o Deus do Sol apareceu para Gokarna e falou, ó Gokarna, escute, eu vou te falar como seu irmão pode ser liberado. Ó Gokarna, você tem que fazer o Bhagavad Gita por 7 dias. Então, recebendo essas instruções de Suryadeva, Gokarna chamou todos do vilarejo. E assim eles prepararam essa belíssima Vyasasana, colocaram o Bhagavatam na frente, fizeram puja de acordo com as regras e regulações. E também colocaram um bambu, uma vara de bambu com 7 nós. E instalaram isso lá. E chamaram o irmão dele. E assim começou o... Então Gokarna chamou o irmão dele para ficar ali naquele bambu de sete nós e começou o Bhagavad Gita. E a cada dia que passava, e a cada dia de que era falado, um dos nós se explodia. E aí, no 7º Kidos, Dundukari apareceu com um corpo divino como um semideus. Fez pranama a seu irmão e fez parikrama em volta do seu irmão. E apareceu uma carruagem de Vaikuntha. Uma carruagem transcendental veio de Vaikuntha. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. Aconteceu no 7º dia do Bhagavad. Todo mundo ficou maravilhado. Então ele sentou nessa carruagem e foi para a morada do Senhor. Todos os ouvintes estavam pensando, a gente também ouviu o Bhagavad Gita, assim como seu irmão. Mas uma carruagem veio para o seu irmão, mas não veio para a gente. Por que não veio para a gente? Então, Gokarna deu uma belíssima resposta. Ele disse, vocês ouviram, mas vocês não estão se lembrando. Após ouvir o Kata, vocês devem ficar se lembrando sobre o que você ouviu e ficar pensando nisso. Os frutos vão vir se você se lembrar. O fruto não vem apenas por ouvir Harikata. O fruto vem por pensar sobre. Então, agora vocês vieram aqui para ouvir Harikata, certo? Então, mais tarde, vocês têm que se lembrar sobre o que vocês ouviram. Assim como Parikshit Maharaj. Após ouvir Parikshit Maharaj, após ouvir Harikata por 7 dias, ele foi para Goloka Vrindavan. Então, você tem que se lembrar do Harikata. Então, depois tem que ficar pensando em tudo isso, após acabar de ouvir. Então, após ouvir, você tem que também se lembrar. Então, todo mundo pediu, tá bom, vai, fala de novo o Bhagavad Gita. Então, Gokarna fez mais uma vez o Bhagavad Gita. Então, todos se sentaram e ouviram de maneira muito bela. E, após ouvir, todos eles foram para a morada do Senhor Jai Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Então, meu humilde pedido a todos vocês é que todos vocês ouçam com fé. Ouçam com concentração, com fé. Não é, ouço, amanhã eu não ouço. Não, você tem que ouvir por 7 dias. Vem aqui e se sente. Não se preocupe sobre prasada, não. O nosso Harikanta Prabhu é muito generoso. Ele está arranjando prasada para todos. Falem alto, sim ou não? Sim, ele arranjou. Cadê ele? Vem aqui. Ele arranjou essa praçada maravilhosa para todo mundo. E também Harikata Harikirtana. Ele está arranjando tão belamente. Então, é por isso que essas pessoas vieram de todos os países. Então, se vocês vierem até aqui, vocês vão ver que tem gente de tantos diferentes locais, não apenas da Índia. Há pessoas de 100 diferentes países aqui ouvindo o Harikata. Se você contar,
सब देश के लोग आ गए हैं? Eu apenas convidei, eu escrevi, venham para o... Eu apenas escrevi, vai ter o Bhagavad Gita de 7 dias e o pessoal veio de todos os locais. Então veio esse médico, pessoal da Austrália, de todos os países. हाँ, सारे देश के लोग आ गए De todos os países. Que belo! Para ouvir Harikata. श्रद्धा कैसे सेवन करना चाहिए श्रद्धा के Mas como você tem que ouvir? Com fé. इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा यहाँ पर बता रहे हैं Então, esta é a glória do Srimad Bhagavatam Katha. Você tem que ouvir Harikata. इस वजह 8 बजे समाप्त करना है अधिक समय लेना नहीं Então, 7:30 a gente tem que fechar às 8, certo? Já estão 7:30. Então, vamos fazer um pequeno kirtana. आज की कथा को जो है E após isso, eu vou falar mais um pouquinho. E aí a gente vai terminar o Harikata. प्रारंभ करेंगे Amanhã, então, a gente vai começar mais cedo. कथा को जो है प्रारंभ करेंगे इसलिए Então, às 4 सर्वत्र निवेदन है horas vai ser o Arati amanhã, às 4:30 vai começar o Harikata. Então eu peço a todos vocês आसन में बैठ que amanhã vocês cheguem mais cedo, por favor. तो वक्ता क्या करेंगे जिस हमारे पंडित जी का Se não tiver ouvinte, o orador vai falar para quem? पढ़ते थे पंडित जी का Então, quando eu costumava estudar sânscrito, tinha um Pandadi que nos falava. नन्हे साधु समझते कि नहीं है? रजकम किम करी Sabe Nagasado? Nagasado? धोबी के काम क्या है धोबी के काम क्या है वर्तमान Se num país só tivesse Nagasado, que é aquele sado que não usa roupa, qual seria a utilidade de um lavador de roupa? Se todo mundo andasse pelado, né, só tivesse Nagasado, esse santo que não usa roupa, para que ia ter lavador de roupa? Então, da mesma maneira, se não tiver ouvintes, o orador vai falar para quem? Então, se as pessoas estiverem aqui, eu vou estar entusiasmado a falar. Então, falem, Hadi, sim, senhor. Hadi. नहीं है तो मुंह Hadi. मुंह नहीं जोर से बोलो हाँ जी Hadi. श्रद्धा से Ouça Harikata, com fé. Pandit veio e fez kirtana. हमारे डॉक्टर जी साहब आए पहले आकर के ये पर बैठी कीर्तन थे बोले भाई मैं तो Então, o nosso médico aqui, muito honrável, veio aqui e fez. E fez esse kirtana em Bengali tão maravilhoso. Ela também veio da Inglaterra, qual é o nome dela? Indira Devidasi. Ela fez esse kirtana tão maravilhoso. Aplausos. Gente que veio da Austrália. Esse devoto aqui dos Estados Unidos. Então, todos aqui estão entusiasmados para fazer Kirtana. Muito bem. Kirtana, que é Bhakti. Em Kali Yuga, o principal é Kirtana. Então, se você ouvir Kirtana, você vai fazer Kirtana bem. E se você fizer Kirtana, você será capaz de fazer Smarana, que é se lembrar. Então, para fazer Kirtana, 3 membros de Bhakti são feitos. Por exemplo, você ouve Harikata. Então, por ouvir Harikata, por exemplo, por falar Harikata Kirtana, os seus lábios estão se movendo. E Smarana, você vai ficar se lembrando do que você falou. Então, Kirtana tem 3. Shravana, Kirtana e Smarana ao mesmo tempo. Por falar, você se lembra, você ouve e você fala. Então, em Kali Yuga, Nama Sankirtana é o que há de mais elevado em Kali Yuga. Então, vai ter um Kirtana agora e depois disso, por 30 minutos, eu vou falar mais. E a gente vai encerrar com a Arati do Bhakti.
वृंदावन में बात बिहारी ओढ़ के बैठे कावड़ी काली ओढ़ के बैठे कावड़ी काली तुझे वहीं से मिलेगा विश्राम रे श्री राम 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 रे तुझे वहीं से मिलेगा विश्राम रे श्री राम 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 रे चल रे वृंदावन धाम रे श्री राम 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 रे चल रे वृंदावन धाम रे श्री राम 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 रे ओ वृंदावन में यमुना किनारा यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा बहती है धारा तुझे मिल जाए श्यामा श्याम रे श्री राधे राधे राम रे मिल जाए श्यामा श्याम रे श्री राधे राधे राम रे चल रे वृंदावन धाम Então, tem que passar. श्री राधे राधे राम वृंदावन धाम श्री की शोभा नारी हरिदास जी के बात बिहारी जाए बिगड़े काम रे श्री राम 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 रे जाए बिगड़े काम रे श्री राम 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 रे चल रे वृंदावन धाम रे श्री राम 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 रे वृंदावन धाम रे श्री राम 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 पागल का पागल कन देखो पागल का पागल देखो प्रभु के खातिर तन मन देखो प्रभु के खातिर तन मन देखो दर्शन और नंदधाम रे श्री राधे राधे राम वृंदावन में राधे यमुना तट पे राधे राधे बरसाने में राधे राधे मोट पे राधे राधे कहीं मन में राधे राधे वंशीवत में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे गोपी भवन में राधे 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 जगत श्री राधे से
थोड़ी समय के लिए आप लोग थोड़ा आसन ग्रहण कीजिए और 10-15 मिनट हरी कथा करके और आज कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि आज पहली दिवस है, इसलिए थोड़ा प्रारंभ होने के देर यानी विलम्ब होने के कथा की जो है तो थोड़ा कम हो गया रविवार के, किंतु कल से हम जल्दी ही कथा में प्रारंभ करेंगे और इस भागवत की कथा आगे हम बढ़ाएंगे। जिस कथा प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे